Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a modelagem dessa nossa blusa maravilhosa com decote transpassado. Olhem aqui as opções que eu fiz para a venda da minha marca. Eu mostrei para vocês o segredinho do elástico, né, aqui no decote transpassado que eu faço sempre nas minhas peças, o que ajuda na vestibilidade, certo? Eu fiz aqui, ó, preta, verde, branca e rosa pink. Na minha produção, eu fiz esta blusa linda. Ela tem lastec nas costas, até acho que vocês não conseguiram ver esse detalhe lá no vídeo da dica do elástico. Essa peça aqui, ela veste o médio sem esticar e veste um G esticando o latex das costas. Ela é bem prática e tem uma vestibilidade muito boa. E eu fiz para venda desta forma aqui, pessoal, ó. Eu fiz o kimono e a blusa mais curtinha, para usar assim como conjuntinho, ó. Então, a pessoa vai colocar essa blusa, que ela vem até o cós da calça, né? É um cropped, na verdade, só que não é um cropped muito curto. Ela já fica uma blusinha, e se você quiser fazer mais comprida, é só você aumentar a largura dessa barra. Se você quiser usar esse decote aqui, fazer um vestido, você só diminui aqui e aqui você encaixa a saia do seu vestido, que já fica maravilhoso. E pode deixar aqui na parte da costa, nessa altura aqui, o latex, né? O lastex. Deixa o lastex aqui e emenda a saia aqui e você vai fazer um vestidinho maravilhoso. Então, essa modelagem que eu vou ensinar pra vocês hoje, vocês podem usar de várias formas. Então, vamos lá começar a fazer no papel essa nossa blusa. Essa parte aqui da frente, ó, que é dupla, que vai ficar abaixo do busto, vocês vão pegar um papel de 46 centímetros de largura por 27,5 de altura. Essa parte aqui vai ser dobrada, que vai ser feito essa parte que fica aqui na frente da nossa blusa, ó, tá? É a parte da barra da frente. Então, vamos lá anotar essa medida, 46. Vou ir anotando aqui para vocês ir marcando aí comigo. 46 de largura, assim, por 27 assim, ó, 27 aqui, certo? Essa é a parte da frente, a gente vai usar ela assim dobradinha. Eu vou talhar e fazer outra blusinha hoje com vocês, tá, pessoal? Do zero. Vou mostrar bem certinho o passo a passo da costura aí pra quem é iniciante. Vão fazer comigo uma do zero. E aí, como eu mostrei pra vocês a cor lisa lá, eu vou fazer uma estampadinha pra vocês verem também que luxo que fica essa blusa no estampado, beleza? E pra parte do lastex, da parte da costa da nossa blusa, essa parte aqui, vocês vão precisar de uma faixa aqui de papel de 91,5 assim, com a mesma quantia que lá o da frente aqui, ó, 27 de altura. 27, certo? Porque essas duas partes se encaixam, então elas têm a mesma altura. Essa vai ser a parte de trás da nossa blusa e essa a parte da frente. Vejam aqui, ó. Ah, Marília, eu quero fazer uma GG, por exemplo, né? Quero fazer uma tamanho maior. Você vai fazer essa medida aqui na frente do seu corpo, vai colocar assim, ó, aqui na frente, ó, embaixo do busto, aqui na frente. Tem que dar de uma lateral até na outra, na frente do seu corpo, que nem eu tô colocando aqui, gente, ó, assim, tá? Então, vocês vão pegar essa parte aqui e vão fazer uma parte, com bem dizer, o dobro dessa medida pra fazer o lastex, beleza? Olhem bem aqui, ó, que essa parte onde eu vou colocar o lastex, ela tem o dobro da medida da minha frente, beleza? Por quê? Pra ter essa margem aqui, ó. E quando você colocar sua blusinha assim, ela não ficar fazendo isso aqui, ó. Então, o que acontece? O lastex, ele dá margem de vestibilidade, dá o conforto do elástico aqui, mas ele não fica repuxando demais a sua peça. Por quê? Se eu colocar um pedaço, por exemplo, desse tamanho aqui, ó, essa é a minha frente, e eu cortar uma faixa mais curta, assim,
e passar elastex aqui, se eu passar o lastex aqui, ele vai repuxar demais essa minha parte aqui depois de pronta. Então, ela não vai ficar assim, ó, bonitinha, assim, a apresentação dela, ó, que bonita, ó. Tem a vestibilidade, não tá nada repuxada, ela tá bem bonita. Por quê? Porque o lastex tá dando conforto, mas não tá repuxando a minha peça. Agora, se eu fizer essa parte de trás menor demais, o lastex vai puxar muito e vai ficar feio. Então, o que acontece? É o dobro, tá, pessoal? Então, aqui, se eu tenho uma frente de 46, a parte que eu vou fazer o lastex, ela é o dobro, tá? Ai, mas não vai ser o dobro, vai ser uns 2, 3 dedinhos menor? 2, 3 dedinhos, tudo bem. Agora, o que não pode é ser muito menor, que nem eu dobrei ali pra vocês verem, assim, é uma margem pequena, né? De diferença que não, é uma margem grande mesmo pro lastex ter espaço para ele trabalhar e não tirar a apresentação da peça de vocês, beleza? Aqui temos, né, a nossa parte de baixo da blusa prontinha. Vamos para a nossa costa. Para nossa costa aqui, eu peguei um pedaço de papel. Ele tem 37 centímetros, ele tá dobrado aqui, ó. O papel tá dobrado, tá? Com 37 centímetros aqui de altura. 37 assim. E ele tem 27,5 assim. Assim, certo? 37 por 27,5. Gente, essa modelagem aqui é de uma média e G. Ela veste o M e o G perfeitamente, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui deixando uma abertura de 9 centímetros para o nosso decote costa. De 9 e vamos descer aqui 3,5. E vamos contornar. Ai, Marília, eu não consigo contornar assim? Não consegue? Então, usa aqui uma reguinha de cava, ó, que ajuda vocês a fazer o contorno aqui, ó. Certo? Ó, prontinho aqui o contorno. Então, vou fazer um ombrinho de 8. Pega aqui 8 centímetros. Claro que aqui ainda eu já estou deixando margem de costura, certo? Então, depois vai ficar ainda um pouco menor, beleza? Então, aqui eu tenho um ombro de 8, eu vou descer aqui 1 centímetro só, vou fazer uma caidinha de 1 nesse meu ombrinho aqui, certo? E então, feito aqui a parte de cima, eu vou lá embaixo desse meu papel, vou subir aqui 2,5 centímetros aqui, e vou fazer um ajuste aqui na lateral dessa minha costa, ó. Eu vou tirar essa partezinha lá, e a partir dessa parte que eu subi 2,5, certo? Eu vou subir aqui 14 centímetros. 14. Aqui é a lateral da minha costa, subi 14. Então, eu posso fazer um traçado lá desse meu 14 até aqui no meu ombro, ó. Certo? Fiz um traçado do meu ombro de 8, que eu já desci um aqui, desci 1 centímetro. E aqui eu desci 3,5 e tem uma abertura aqui de 9, certo? Então, o que acontece aqui? Aqui, nessa minha cava da parte de trás, eu vou entrar 4 centímetros, ó, mais ou menos no centro dela aqui, ó, eu vou entrar 4 centímetros, tá? 4 centímetros. Eu vou tirar essa marcação daqui que vai atrapalhar vocês, ó. Essa tem 27,5 assim, né? Essa medida aqui. Então, aqui eu vou entrar 4,5 centímetros, ó. É uma cava bem cavadinha na parte de trás, ó. Por quê? Porque é regata, né? Essa minha blusa, ó. Assim, gente, ó, bem cavadinha. Por quê? Ah, Marília, eu quero fazer essa blusa com manga. Com manga, você vai fazer ela um pouco menos cavada. Daí, você vai fazer o quê? Você vai aumentar aqui o ombro, ó. 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos aqui, ó, fazer ele com 9. E você vai fazer uma cava mais
fechadinha. A gente abriu ela 4, mas daí se você for pôr uma manguinha, você deixa ela mais fechadinha assim, certo? Pra não repuxar na parte da costa de vocês. Mas isso só se acaso vocês forem fazer essa modelagem aqui e forem colocar uma manguinha, beleza? Ó. Então, aqui, ó, eu entrei 4 centímetros, porque ela é uma regata, né? É uma blusa sem manga. Vejam que ela é bem cavadinha, ó. E se eu for fazer com manguinha, eu aumento um pouquinho o ombro lá e faço ela mais fechadinha. Tanto aqui na costa como lá na frente, beleza? Só pra já tirar essa dúvida, se vocês forem querer fazer com manga, dá pra fazer também. Então, vamos recapitular aqui. 9 centímetros de abertura, 1 centímetro aqui de caída, 8 centímetros de ombro. Fui lá embaixo, subi 2,5 nesse meu papel, que já tava cortadinho com a medida, né? 2,5, subi aqui 14. Dessa marcação de 14 que eu subi, eu fiz um traçado até o meu ombro e daí desse traçado eu entrei 4 centímetros e fiz a minha cava da costa, tá? Com a minha reguinha de cava aqui, ó, ficou certinho. Então, minha costa tá pronta. Nós podemos passar para nossa frente. Vocês vão ver como ela vai ficar aqui agora, ó. Aqui. Ai, Marília, mas não vai ficar estranho, mais curto assim na lateral? Não, gente, fica bem certinho. Então, olha só, essa é a minha costa, pessoal. Então, depois, quando eu colocar aqui, ó, aquele meu barrado com lastec aqui, ela vai dar essa ajustadinha aqui, ó, puxando um pouquinho meu corpo lá da parte da frente, certo? Então, minha costa, ok. Vamos para a nossa frente, que fica também muito, 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 muito fácil e prática. Eu tenho um papelzinho aqui já cortado, deixa eu ver se ele vai dar na altura aqui, vai. Ó, eu vou pegar um papel com 37 centímetros de altura. Deixa eu até confirmar aqui se tem 37, não, tá com 36, tá? Bem no ombro aqui, ó, 36 centímetros, certo? Por que que agora já tá com 36, sendo que a gente fez com 37? Porque a gente tirou 1 centímetro aqui e tirou uma margenzinha aqui também pra nivelar aqueles 2,5 que a gente tirou aqui na lateral, ó. A gente tirou 2,5 aqui na lateral, então já tirou um pouco aqui também. Então, de 37 já foi pra 36. Então, pra fazer a frente, vocês peguem um papel com 36 de altura aqui, por 33,5 de largura assim, certo? 33 por 36 pra gente fazer a nossa frente. Bem rapidinho, já vamos talhar e costurar nossa blusinha. Então, vocês vão pegar a costa de vocês e vão encaixar bem direitinho lá na lateral, aqui em cima, ó, bem certinho assim. E o que vocês vão fazer? Vocês já vão dobrar uma pencezinha aqui, ó. A nossa pence lá, vocês já vão dobrar antes de contornar a cava. Então, vocês vão marcar aqui, pegar a parte da costa de vocês e vão marcar aqui, ó, uns 4 centímetros da cava e vão fazer uma pence na parte onde vai ser a frente, onde vai ser a nossa frente, certo? Então, vocês encaixam a pontinha lá, encaixam lá e já podem contornar aqui a cava e fazer uma marcação aqui aonde começa o decote de vocês, ok? Então, eu contornei a cava da minha costa e fiz uma marcação aqui do meu decote. E aqui eu tenho a minha pence. Ó, então, o que acontece? A minha frente vai ficar maior do que a minha costa, olhem só lá, ó, certo? Ela fica maior assim, porque a gente já liberou nossa pence lá. E aqui, ó, um ajustezinho aqui. A gente vai pegar aqui 1 centímetro aqui em cima e 1 centímetro aqui embaixo e vai fazer isso aqui, ó. Vai trazer, tirando esse 1 centímetro até na pence e tirando esse 1 centímetro até na pence aqui. E aí, vamos cortar.
Ai, Marília, mas por que isso? Gente, eu fiz vários testes e fazendo esse contorninho aqui fica um caimento melhor da nossa blusa no corpo, beleza? Então, a gente já corta aqui, ó, e faz esse ajustezinho aqui na lateral e reforça a nossa pencezinha aqui, a marcação da pence, ó. Vai ficar assim, ó, com essa barriguinha aqui na lateral da blusa de vocês, tá? Assim mesmo, ó, tira aqui a marcação toda da caneta que vocês fizeram. Ó, vai ficar assim, essa barriguinha aqui. É pra ficar essa barriguinha, beleza? Então, vocês façam lá a marcação de 1 centímetro lá, um aqui e cortem que vai dar certinho. E então, vocês encaixem a costa de vocês ali. Feito isso, a gente vai vir nessa ponta aqui, onde é a ponta do nosso transpasse, e vamos subir 2,5 centímetros. Vamos fazer uma marcação aqui de 2,5. Então, vamos nivelar ela aqui, ó. Vamos tirar aquele bico ali, ó. Tá? Assim. Claro que aqui, nessa minha blusa, eu tô fazendo um transpasse pequeno, tá, gente? Ai, Marília, mas eu não quero fazer um transpasse só de 5 dedinhos. Eu quero fazer um transpasse maior, né? Pra ficar mais cruzado na frente. Você vai só aumentar aqui a medida do papel de vocês, beleza? E então, aqui, ó, eu posso descer ligando lá o meu ombro com essa minha ponta aqui. Assim. Mas eu vou deixar assim, reto? Não. A partir daqui, mais ou menos do centro, eu vou entrar um pouquinho mais, ó. Tá? Eu vou marcar aqui mais ou menos quanto que eu entrei, ó. Eu entrei aqui 1,5, beleza? Então, vocês vão fazer um traçado, né, meio curvado, assim, ó, podem pegar a régua curva de vocês e liga aqui na pontinha. E aí, mais ou menos aqui, não no meio, um pouquinho mais acima, onde vai ficar mais ou menos o meio da cava aqui de vocês, ó, vocês dão essa entrada aqui pra ficar mais cavadinho na frente, ó. Pra ele ficar assim, ó, mais levinho aqui, não ficar tão quadradão, ó, certo? Então, a gente dá essa entrada aqui pra ficar uma regata mais bonita e mais levinha no decote de vocês. Ó. Aqui. Já vou tirar a minha cava aqui. Vou pegar a minha costa. Olhem só aqui. Essa é a minha frente. Vou encaixar lá, encaixei aqui. O que acontece? Aqui na minha frente tem duas pencezinhas pequenas. Não é pence, é preguinha, né? Ó. E vai ficar assim. Olha como ele vai vestir bem o meu decote, gente. Olha aqui. Eu posso colocar aqui na frente do meu corpo, ó, que ele vai me encaixar bem certinho aqui. Vocês já podem até testar o papel aí no corpo de vocês. Assim, ó, coloquem no busto de vocês e vão testando e vão fechando ele vai dar bem certinho. Ai, Marília, mas eu achei que ficou pequeno. Como que eu faço pra aumentar? Aumenta a largura aqui, ó. Deixa eu já fazer mais um aqui pra vocês, pra me mostrar como se vocês fossem aumentar. Ah, eu quero maior, certo? Isso aqui antes que eu suje. Eu quero um decote maior. Você faz o contorninho aqui e abre ele mais aqui, ó. Ó. Mais transpassado ou com a prega maior, certo? Então, você vem aqui. Contorna aqui. Você pode fazer essa medida que eu mostrei pra vocês. Ó. E o que vai acontecer aqui? Aí você vai fazer essas preguinhas, então o transpasse aqui vai ser maior, né? Quando a gente fazer a preguinha, quando vocês fizerem a preguinha aqui, essa ponta aqui, ela desce, ó. A partir do momento que ela desce aqui, vocês conseguem encaixar lá na frente de vocês, aumentem um pouquinho lá à frente, façam a pence aqui certinho, e vocês já vão ter um bojo maior, vão ter um busto maior, beleza? Mas, pessoal, esse busto aqui veste MG tranquilo. A minha sogra, que usa 46 de busto, 48, ela colocou e ficou um charme. Eu queria gravar ela com a blusa, mas ela não deixou, ela tem vergonha, não quis. Mas
olhando a blusinha assim, ó, ela parece pequena, né? Mas vestiu perfeitamente. Por quê? Porque ele acomoda bem o peito aqui, ó, por causa da pence da lateral, essas preguinhas aqui. E o elastiquinho aqui, ele dá aquela fechadinha ali de vestibilidade, fica maravilhoso, certo? Então, é isso aqui, pessoal, ó. Nossa costa, nosso busto, encaixou certinho ali. Tem aquela barriguinha aqui, ó, que a gente fez. É essa barriguinha que vai dar essa vestibilidade aqui. Vou marcar aqui, ó. É 5 dedos de transpasse que eu deixo aqui, certo? Vou fazer o meu transpasse aqui. Então, aqui eu vou fazer a minha preguinha, ó. São 2 preguinhas pequenininhas. Então, eu vou fazer aqui 2 piques pra fazer a preguinha do meu busto, certo? Aqui, ó. Uma preguinha aqui e uma preguinha aqui, certo? Que são essas preguinhas aqui, ó. Olha ali, ó. São preguinhas pequenininhas, ó, tá? Uma preguinha aqui e uma aqui. E a nossa modelagem tá prontinha, pessoal. Olha só. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês bem direitinho, pra vocês entenderem. E aqui, ó, vejam que a minha costa fica maior. Ai, Marília, mas como que o transpasse vai dar aqui, sendo que já deu aqui na metade da costa, ó? Aqui tá metade da minha costa, certo? E aqui tá a minha frente. Por que acontece isso? Porque a minha costa, ela vai ficar enrugadinha com o meu lastex. Olhem bem aqui, a minha costa. Quando eu estico ela, ó, né? Ela fica maior, mas ela prontinha, ela fica enrugadinha, ó. Certo? Então, por isso que ela fica bonita assim, mesmo tendo esse transpasse aqui, porque a sobra de vestibilidade tá aqui na costa, ó. Certo? E aqui, pessoal, ó, uma coisa bem importante que tem um vídeo ou outro que eu esqueço de mostrar pra vocês. Na parte da frente, a gente sempre dá uma cavadinha a mais, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou entrar 1 centímetro, tá? Na parte da frente da minha cava. Ai, Marília, mas 1 centímetro não é pouco? 1 centímetro é pouco, mas a minha costa já era bem cavadinha e a gente fez o contorno da nossa frente pela nossa costa, certo? Então, eu vou vir aqui e vou tirar mais esse 1 centímetro aqui na minha frente, ó, tá? Assim, ó. Aí, vocês alinham bem aqui no ombro. Do ombro, vocês não tirem nada, que o ombro tá bem certinho, tá? Então, vocês comecem aqui. O limite do 1 centímetro é mais ou menos no centro aqui, ó. Ó, mais ou menos no centro da cava da frente, beleza? Então, eu tiro esse 1 aqui, pra ela ficar bem contornadinha na frente e ficar que nem o meu modelinho lá. Então, ela vai ficar assim, ó, um pouquinho mais cavada. E vejam aqui, ó, que quando a gente coloca assim em cima da nossa costa, ó, ela fica bem certinho. Mas quando a gente prende a nossa preguinha aqui, ó, ele diminui bastante lá da nossa costa, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Ó, prendi aqui. Ai, meu Deus, eu estraguei meu molde porque eu tá repuxando aqui, não tá encaixando lá. É assim, pessoal, ó. Porque quando tiver presinho lá, isso aqui vai dar uma puxadinha na costa aqui pra frente. E vai ficar aquela vestibilidade que vocês viram lá, tá? É assim mesmo. Única coisa que eu já tava quase esquecendo nesse vídeo é de mostrar pra vocês aqui a entradinha na parte da frente aqui de 1 centímetro. Ah, se você quiser fazer mais cavadinha ainda, quiser fazer com alça mais fina, no caso aqui da regata, você pode vir aqui, ó, diminuir o ombro, tá? Ó, você pode vir aqui, tirar um pouco lá e tirar mais um pouco aqui. Pra fazer mais fininho, que nem aqui, ó. Ai, Marília, eu achei que ainda ficou largo o meu ombro, quero fazer menor, aí ele vai ficar mais estreitinho aqui, certo? Vai ter a mesma vestibilidade aqui e vai ficar mais estreito aqui no ombro, beleza? Então, pessoal, é isso, a modelagem. Espero que vocês tenham conseguido entender bem direitinho o que eu quis passar pra vocês. Que a costa é assim maior mesmo.
A frente é menorzinha assim, só que com esse recorte, com essas preguinhas aqui, ela veste muito bem. E o bojinho aqui, vocês podem aumentar conforme o busto de vocês. Vão colocando na frente ali, que nem eu mostrei, vão encaixando o papel ali e façam que vai dar bem certinho. E aqui na parte da costa, façam a costa primeiro. Ai, Marília, eu não tenho 27,5 aqui de costa, é pouco, faz mais aqui. Façam a peça, vão fazendo, né? Vão cortando o papel e vão encaixando no corpo de vocês, que vocês vão conseguir acertar bem bonitinho. Agora a gente vai talhar a nossa blusa e eu vou passar pra vocês o passo a passo da costura. Então aqui, pessoal, pra talhar, a gente vai precisar de 85 centímetros de viscose. De 85 centímetros por 1,5 m. Eu tenho aqui 1 metro, então vai sobrar, né? Mas você, se for comprar especificamente para essa blusa, 85 centímetros já é o suficiente, beleza? Então, nós vamos colocar a nossa costa ali bem alinhadinha com a lateral. E vamos cortar ela aqui bem certinho, contornando o nosso molde. E a parte da frente, a gente alinha também bem retinho. Como o meu tecido aqui tá dobrado, né? Já vai dar aqui um par. Então, vocês contornem bem certinho, façam a barriguinha aqui da lateral, contornem a cabo aqui bem bonitinha, ó. Olha só, fica bem igualzinho mesmo o nosso molde. Façam aqui as preguinhas, né? Um pique para as preguinhas. E aqui, vamos fazer um outro par, ó. Como essa estampa não tem pé, a gente pode fazer ali ao contrário. Mas aí vocês cuidem a estampa, né, que vocês forem usar. Como essa daqui eu tô fazendo na viscose 100%, aquela lá, ó, essa verdinha aqui, ela é numa viscose, olhem que trabalhadinho lindo, ó, que tem esse tecido. Ela é uma viscose com poliéster, parece um crepe, mas tem um caimento bem gostoso, só que ela é mais sequinha, ó. Então, essa daqui na viscose pode ser que o caimento fique até melhor no corpo. Como é 100% viscose, veste muito bem também, né? Então, ó, vamos fazer o contorno bem bonitinho. Faz a marcação aqui das preguinhas, ó. Um par, 2 par e a costa. Agora, aqui, ó, eu tenho que tirar essa faixa pra costa, pro meu elastex. E tenho que tirar essa daqui pra minha frente. Eu vou tirar tudo junto aqui, ó, porque vai dar e vai sobrar. Aí, eu vou tirar tudo junto aqui no meu tecido dobrado. E aí, eu vou tirar na medida deles. Certo? Aí, depois eu divido. E aqui, eu vou fazer 3 tirinhas de 3 centímetros. Já vou cortar aqui, ó. Pra fazer o acabamento da cava. Na minha peça ali, eu passei debrum na máquina de debrum, ó. Passei nas 2 agulhas e depois só tombei, certo? Mas eu vou costurar e mostrar pra vocês pra fazer esse acabamento aqui, o acabamento do decote aqui na costa, ó. Só na reta, beleza? Então, a gente vai precisar aqui, ó, de 3 tirinhas bem bonitinhas, de no máximo 3,5. Então, uns 3 centímetros aqui cada tirinha, ó. Certo? Façam as tirinhas bem bonitinhas assim, que vai facilitar lá na hora de vocês prenderem na reta. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, ó, que a gente cortou pra fazer a parte do elastec e a parte da barra da nossa frente. Vamos cortar aqui, vamos desprezar a orelha, aqui, e vamos dividir aqui, ó. Vamos fazer o recorte da nossa frente, né? Vamos ver a medida aqui da nossa frente, vamos cortar. Então, essa parte aqui já tá também talhadinha, que vai ser a frente da nossa blusa, a barra da frente. E vamos pegar esse pedaço aqui
Vamos medir aqui pra ver se dá no tamanho, ó, deu no tamanho. Aqui, ó, bem certinho aqui. Ainda vai sobrar um pedaço, a gente vai descartar esse pedaço a mais aqui, ó. A gente vai botar ali fora, fazer bem na medidinha do molde pra vocês verem como vai dar bem certinho. Então, aqui mais esse pedacinho talhado. Vamos talhar o nosso busto e a nossa costa e tá pronta a talhação, podemos ir pra costura daí. Então, nossa peça toda talhadinha. Olha só que charme que vai ficar. Barra do lastec. Parte da frente. E as nossas tirinhas para fazer o acabamento. Vamos pra costura. Então, vamos começar a costura dessa nossa blusa, pessoal. Vamos reservar esses pedaços aqui da nossa barra. Vamos começar preparando a nossa costa, tá? Vamos pegar uma dessas tirinhas e vamos fazer aquele detalhe aqui do acabamento da costa, ó. Direito da tirinha com o avesso da peça. E vamos prender ele aqui. Enquanto eu tô prendendo aqui, enquanto eu já tô costurando aqui, eu já estou enchendo a minha bobina aqui com lastec, ó, tá? A minha bobina aqui já tá sendo cheia com elastec. Pra a gente colocar o elastec aqui, enchendo na máquina, a gente abre a regulagem aqui pro elastec passar com mais folga aqui, ó. E ele enrola bem direitinho na nossa carretilha, beleza? Então, quando chegar na parte lá de eu passar o elastec na minha barra, já vai estar cheia a minha carretilha. Então, eu vou colocar aqui, sem nem puxar nenhum nem outro, tô deixando os dois, ó, do mesmo jeitinho. Passei aqui, e agora eu vou tombar e vou formar o meu debrunzinho aqui, bem bonitinho. Ops! Achei, caiu minha tesoura. Então, aqui, ó, detalhe da costa pronto. Agora, vamos preparar as nossas frentes. Essas tirinhas a gente reserva, que a gente vai usar na nossa cava depois. Agora, aqui, eu posso começar fechando aqui a minha frente, unindo, né? O meu par desse lado. Ah, se eu quiser já colocar o elástico aqui, eu posso, mas eu vou mostrar pra vocês assim, que fica mais fácil pra quem é iniciante conseguir fazer e ficar um acabamento bem legal. Nem aqui, ó, se no caso eu quiser já prender colocando o elástico aqui, eu também posso, só que pra quem tá começando, é melhor passar essa costurinha aqui, unindo assim. E agora, a gente assenta ele aqui. Vem passando a costurinha bem na beiradinha do elástico aqui, ó. Sem puxar o elástico. Eu tô só dando uma firmadinha nele aqui pra ele dar firmeza pro meu tecido. Mas eu não estou puxando ele, ó. Olha só. Ele encolhe só um pouquinho da minha peça, ó. Não encolhe muito, tão vendo, ó? Dá uma leve segurada. Então, eu passei essa costura ali bem na beiradinha, agora eu faço mais uma. E vou pegar esse lado aqui agora, ó, aquele eu comecei pelo ombro, certo? A colocar o elástico. Esse aqui eu vou começar pela barra agora, ó. Pela barra não, pela parte de baixo, ó, pra fazer o par, assim, bem certinho. Então, pra ficar o decote bem alinhadinho, eu tenho que colocar no mesmo sentido, né? O elástico aqui. E venho segurando na mesma proporção que eu fiz o lado de lá.
se você tiver dificuldade para segurar da mesma forma os dois, para ficar assim, ó, do mesmo tamanho, ó. Ele tem que ficar do mesmo tamanho aqui, o elástico. Se você tiver dificuldade para fazer isso aqui, você pode cortar o elástico antes. Corta e aí distribui na sua peça, o que vai acontecer? Ele vai ficar do mesmo tamanho, beleza? Agora, eu vou passar a costura, a segunda costura em cima desse lado aqui que eu não passei. Só passei do lado de lá. Pra firmar bem esse meu elástico aqui. Então, eu vou dobrar. E eu posso passar uma costura aqui, tombando. Pra ficar bem alinhadinho esse meu decote e não ficar virando quando eu estiver usando. E aí, já vem aqui, ó, coloco o outro aqui, encaixa pra dar o par bem certinho. Já pesponto o outro ladinho também. Podemos arrumar o nosso decote aqui, ó. Olha só que amorzinho. Aqui. Ai, essa estampa vai ficar muito linda. E aqui, certo? Agora, a gente vai fazer as pences, bem alinhadinha aqui onde a gente fez o pique. Pence de 1 centímetro, com 10 de entrada aqui no máximo. Do direito não, né? Pence do avesso, Marília. Às vezes a gente tá falando, né? Conversando e falando, a gente faz coisa errada. Então, a gente pega aqui a nossa pence, alinha ela bem. Dobrei aqui uns 3 dedinhos, ó. 3 a 4 dedinhos. Vai dar 4 dedos aqui, ó. Ó. 3 a 4 dedos. Então, vou pegar minha pence. Ó, pence feita desse ladinho. Agora, eu faço as 4, né? Faço a pence e faço a costurinha ao redor aqui de travinha, ó. Ah, mas precisa fazer essa costurinha de trava? Precisa. Essa costura aqui vai ajudar vocês depois na hora de passar o debrum aqui na cava. E ajuda vocês a alinhar assim, ó, deixar tudo bem preparadinho pra quando depois vocês finalizar a peça, já tá bem bonitinha. Desce aqui. Aí, eu venho passar essa costurinha aqui embaixo também. Chegando aqui, eu tenho o pique da nossa preguinha, ó. Aí, já faz a preguinha, 1, 2 preguinhas. Ajeita bem aqui. E vem com a costurinha de trava até o final, ó. Nosso bojinho aqui tá prontinho pra ser colocado na nossa peça. Agora, eu vou preparar o outro. Então, aqui eu tenho as duas frentes prontas. Eu vou transpassar ela aqui uma em cima da outra, ó. Vai dar da primeira preguinha aqui, eu transpasso, ó. Assim, coloco aqui na primeira preguinha já, ó. Aqui vai dar 5 dedinhos de transpasse, que é a nossa medidinha de transpasse. Aqui. E posso unir os dois. Olha só aqui o meu elastiquinho, ó, gente, ó, como ele dá essa franzidinha de leve aqui, ó. Ele dá uma seguradinha aqui. E vai dar aquele caimento lá no corpo depois. Então, estando com essa parte aqui pronta, eu posso pegar a minha costa. Colocar ela aqui. E fechar o meu ombro. Eu estou fazendo só em reta e over, tá? Então, o que acontece? Podem deixar uma margem de costura aqui bem larguinha, não tem problema. Tem margem pra isso, tá? Ó, fiz uma costura larguinha. Agora, eu vou lá na over fazer uma limpeza aqui. Pra aí vir aplicar o debrum na minha cava. Porque eu não vou aplicar lá na máquina, eu vou colocar ele aqui na reta pra vocês verem e poderem fazer só na reta e over lá no ateliê de vocês. Pra quem não tenha 2 agulhas, certo? Pra quem tem a máquina 2 agulhas de passar debrum, pode passar o debrum aqui, ó, bem rapidinho, tá? Passa o debrum, depois fecha a lateral e tomba. Mas eu vou fazer na reta pra vocês verem. Eu vou lá fazer a limpeza aqui. Limpezinha do ombro pronta. Eu já posso vir aqui, ó, no meu decote da costa e já posso fazer aqui
o pesponto do debrum da minha costa, ó. Eu venho aqui, dobro esse meu debrum ali, ó. E faço essa costurinha tombando ele e já faço o acabamentinho do meu ombro, ó. Então, vai ficar assim, do avesso, ó. O acabamento aqui. Já posso colocar a minha etiqueta aqui. E se vocês tiverem etiquetinha, vocês já podem colocar também, pra deixar bem bonitinha a peça de vocês. Ó. Então, já estamos meio caminho andado. Então, a nossa peça está assim, com o decote pronto, tanto costa quanto frente. A gente vai fazer o acabamento da nossa cava. A gente vai pegar aquela tirinha, aquelas tirinhas que a gente fez lá, né? E vou vir colocando aqui, ó, que nem eu coloquei ali no meu decote da costa, ó, por baixo, assim. E vou prendendo na minha peça. Sem esticar nenhum nem outro, ó. Tô trazendo os dois esticadinho, bonitinho, ó. Sem esticar, sem puxar. Eu estou trazendo os dois esticadinhos, bem lisinho. Vira a costurinha do ombro aqui pra costa. E vem fazendo a curvinha aqui da cava. Tudo bem bonitinho, ó. Cavinha da frente, já fiz a cavinha da costa. Vem trazendo aqui. Passei aqui, vou fazer esse ladinho pra vocês verem, depois eu faço outro. Passei aqui toda a minha cava, ó. Agora, eu venho fechando aqui o meu debrum. Debrum ou viés, vocês podem falar como vocês acharem melhor. É a mesma coisa, tá? Ó, dobro bem certinho, alinho bem e fecho ele aqui. Dobro ele bem certinho, fecho bem. Alinho aqui e passo a costura. Alinho bem aqui. Ó, fecho aqui. Alinho bem pra não ficar muita variação, né? E passo a minha costura, segurando firme aqui agora, ó. Ó, tô segurando firme aqui o meu debrum, ó. Fica bem mais fácil de colocar ali, segurando firme aqui, ó. Então, eu passei aqui, ó, o debrum na minha cava todinha. Certo? Agora, eu vou fazer do outro lado também. Então, aqui, eu já passei o meu debrum. Depois, eu vou fechar a minha lateral aqui. E depois, eu vou vir aqui e vou tombar esse debrum pra fazer o acabamento bem bonitinho. Mas, primeiro, eu vou fazer outro lado. Pra, daí, fechar a lateral junto lá na over. Ó, esse pedacinho aqui não vai dar, ó. Eu vou usar outra tirinha. Vocês estão vendo que ela tá cortada bem bonitinha, né? Por isso que eu falei que lá na hora de cortar ela lá na tesoura, tinha que cortar ela bem bonitinha. Pra não ficar muita variação aqui, tá bom? E vai colocando da mesma forma que foi colocado do outro lado, pra não dar diferença nas cavas. Porque se, por exemplo, eu esticar muito desse lado e não estiquei do outro lado, vai dar diferença depois, vai ficar um ombro menor do que o outro. Uma cava menor do que a outra, na verdade, certo? Que nem aqui, ó, se eu esticar muito a parte da peça e esticar muito o debrum, vai ficar maior do que o outro lado. Então, eu tenho que levar na mesma proporção que eu levei aquele lado. Tanto fazendo aqui na reta, quanto passando lá na máquina de passar debrum também. Se a gente puxar mais um lado vai ficar maior do que o outro. Não tem como não ficar, né? Se a gente estica mais um lado, menos o outro, fica um maior que o outro. Mas depois que a gente acabar de passar o debrum aqui, a gente vai medir se tá os dois lados bem igualzinho antes de fechar a lateral e antes de tombar esse debrum aqui, porque a gente ainda vai tombar, né, pra ficar um acabamento bem bonito, igual aquela peça lá que vocês viram que eu fiz pra venda. Pra essa daqui ficar bem bonita, igual aquela lá. Mesmo fazendo só que na reta, não tendo feito ela na máquina de debrum, porque aquela minha lá eu fiz na máquina de passar debrum, né? Eu não fiz aqui na reta essa operação aqui, eu passei debrum lá na máquina.
Mas eu quero que vocês vejam que o resultado final é o mesmo. É só ter cuidado aqui na hora de passar a tirinha, não deixar muita variação e também não deixar uma cava maior do que a outra. Aí, agora aqui, ó, antes de fechar a lateral, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um ladinho aqui, ó, e vão fazer uma conferenciazinha, ó, bem na pontinha aqui. E vai, chegou aqui, ó, vê se a costurinha do ombro tá bem alinhadinha, ó, aqui tá bem certinho, ó. Porque eu passei o debrum segurando da mesma forma que eu passei segurando o outro lado, um lado e o outro lado. Estica aqui também o debrum, ó, e vê se alcança as duas pontinhas junto aqui, ó. Ó. Elas têm que estar bem certinho, assim, ó. Porque depois, quando você fazer o pesponto na cava, e você pegar a sua peça assim e olhar, não vai ficar uma cava maior do que a outra, vai ficar as duas bem alinhadinhas, certinhas. Então, aqui, feito esse processo todo aqui, eu posso fechar aqui a lateral, ó, e ir lá na over fazer a limpeza aqui na lateral. Então, eu fecho aqui. Fecho esse ladinho também e vou lá na over fazer a limpeza aqui. E daí, eu venho aqui pra gente fazer a nossa barra, a parte de baixo, né? A barra da nossa blusa aqui, certo? E passar o elastec. Vamos lá na over agora fazer essa limpeza. Fiz a minha limpeza aqui lá da over, ó. A minha cava, aqui a limpezinha. O que a gente faz agora? A gente puxa essa costurinha aqui pra baixo. E nós vamos tombar esse debrum pra dentro aqui e fazer um pesponto em cima dele aqui, ó. Assim, estica bem. E vem passando uma costurinha, dobrando ele pro avesso aqui, ó. Dá pra deixar só com o debrunzinho, sem fazer essa costura de pesponto? Aqui dá. Mas fica muito mais bonito fazendo essa costurinha pra dentro aqui, ó. Ó, aí fica assim do avesso, ó. E do direito fica assim um acabamento bem mais bonito, né? Olha só. Bem mais alinhadinho, né? Agora, eu faço outro ladinho. Puxa essa costurinha aqui pra baixo. Dobra aqui, estica bem, ó, ajeita bem pra não fazer prega aqui. Com carinho, cuidado aqui. E vem costurando por cima desse debrum ali, ó. Tombando ele lá pro avesso. Cuidando pra não deixar folga, assim, ó, pra não deixar o tecido com folga aqui em cima, ó. Deixa ele bem lisinho, alinhadinho, bonitinho aqui, tá? Assim, ó. Ó. E assim que vai ficar o acabamento embaixo do braço, ó, que bonitinho, ó. Aqui a nossa pence e aqui a nossa costurinha bem alinhadinha aqui embaixo do braço, ó. Então, cava pronta, a parte de cima todinha pronta, o decote todo já prontinho. A gente pode partir para a parte de baixo. Essa parte da frente aqui, ó, a gente dobra ela assim e faz um pique aqui embaixo, que depois a gente vai encaixar a parte do elastec aqui. Então, deixa reservadinho ali e vamos fazer o elastec nessa parte. Antes de passar o elastec, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai passar uma costurinha de trava aqui, ó. Nesse lado. E ao redor dele todinho, assim. Pra não ficar enviesado o nosso elastec. Ele ficar bem alinhadinho. Tá? Ó. Porque como é uma peça grande pra gente passar o elastec, se a gente não faz uma costurinha de trava, assim, pra alinhar bem o tecido... Ele pode ficar todo enviesado, na hora que a gente vai passando o elastec, ele sai do lugar, aí fica muito torto. Então, a gente vai deixar ele assim presinho, ó. Então, a gente pode trocar aqui a nossa carretilha. Eu já ensinei pra vocês que pra passar o elastec, a gente tem que ter duas sempre. Uma com o fio normal e uma com o elastec. Com o lastex, com o latex, cada um chama de uma forma, né? Eu tava fazendo com o pretinho aqui, ó, que eu fiz a preta, ó. Agora, eu vou colocar o branco.
Nesse azul aqui eu não tenho Elastec azul, mas existe, tá? Existe colorido. Quem quiser colocar aí nas peças bem certinho da cor da peça, tem como comprar ele já na cor, tá? Aí a gente faz um testezinho aqui. Ele já tá bem reguladinho, ó, que eu já tava usando antes, né? Essa carretilha já tá regulada, ó. Não tá correndo fio, ó, ele não tá estourando, tá bem maleável, tá enrugando bem aqui, então tá ótimo. Então, nós vamos começar a passar ele pela parte de baixo aqui, ó, aqui onde tá a emenda aqui, né? Aqui onde o tecido tá cortado, aqui ele tá dobradinho. Nós vamos começar aqui por baixo, que fica mais fácil da gente alinhar ele. Ó. Bem pertinho lá do finalzinho. Arremata sempre lá no comecinho e no final. Aí você vai olhar aqui e vai dizer, meu Deus, mas isso aqui vai ficar muito grande, né? Muito frouxo. Não, as primeiras é assim, depois, conforme vai juntando todos eles, ele vai diminuir o tecido de vocês. A distância entre uma carreirinha e outra aqui é 1 centímetro em média, tá bom? Ó, já vai encolhendo mais, ó. Tentem levar o mais retinho que vocês conseguirem. E vão fazendo. Vamos fazer até chegar aqui no finalzinho. Olha como já encolheu, ó. Tá vendo? No começo parecia que tava todo frouxão, né? Olha só como já tá encolhidinho aqui, ó. Ó. Por isso que às vezes as pessoas se enganam, começam a passar, vão lá, cortam o tecido achando que vai ficar muito grande, e no final fica curto demais, fica pequeno demais. Então, não se assustem nas primeiras carreirinhas. A partir da quarta, quinta, sexta carreirinha que vai estar dando mais ou menos o tamanho que vocês precisam, beleza? Agora eu vou continuar aqui até o final e já mostro a continuação aqui, como eu vou fazer o final pra vocês. Olha, pessoal, foi uma carretilha certinha de Elastec. Bem cheinha, deu bem certinho uma pra fazer a medida aqui, ó. Olha só a barrinha, ó. Bem molinha, bem alinhadinha, e olha o tamanho que ficou. Quer ver que vai ficar, bem dizer, do mesmo tamanho ou um pouquinho menor do que a nossa frente? Olha só. Ela era do tamanho, do dobro da nossa frente, certo? Olha aqui onde é que tá a nossa frente, olha aqui onde é que tá a nossa barra de Elastec, ó. Então, ela vai puxar 2 dedinhos cada lado só da nossa frente. Por isso que fica bonita, que nem vocês viram lá no começo do vídeo, ó. Certo? Porque se eu tivesse feito ela menor, ela ficaria assim, se eu tivesse cortado menor a minha faixa. Então, puxaria muito a minha frente pra trás. Beleza? Acho que vocês conseguiram me entender, né, quando eu expliquei lá. Então, agora, aqui, ó, eu tenho a minha frente, né? A gente fez um pique ali. Agora, eu vou tirar o Elastec aqui da minha máquina. Vou colocar o meu fio normal. E vou pegar essa minha parte aqui, a parte, né, que tá dobrada. E vou colocar lá naquele meu pique e vou embutir no meio. Ó, trago aqui, bem bonitinho assim. E costuro aqui, arremato bem. Então, ficou embutidinho aqui dentro, ó. A lateral da minha barra, da minha blusa, vai ficar assim, olha que bonita, ó. Embutidinha por dentro e embutidinha lisinha por fora. Então, agora eu venho aqui e vou embutir o outro ladinho também. E depois eu vou fazer um pesponto em cima ainda, pra ficar bem resistente esse meu Elastex aqui embaixo. Pra não correr o risco de correr nenhuma carreirinha. Aqui. Vou costurar ele embutidinho aqui no meio da minha parte da frente, ó. E arremata, gente, sem medo de arrematar, por favor. O arremate é segurança.
Então, tá assim a minha barra, ó. Eu vou vir aqui e vou pespontar em cima da minha frente aqui uma costurinha, ó. Pra reforçar um pouquinho mais o meu elastec lá dentro, ó. Aqui. E já vou passar uma costurinha de trava aqui na minha frente, pra quando eu unir lá com a minha parte do busto, não ter perigo de ficar aqui escapando nenhum ladinho, ó. Então, eu já passo uma costurinha aqui prendendo os dois, ó. Já venho aqui com o arremate, já venho fazendo essa costurinha unindo aqui, bem rapidinho, ó. Chegou aqui, já vou descer o arremate do outro ladinho aqui, ó. Olha só que rapidinho, né? Olha só que linda que ficou a nossa barra da nossa blusa, né? Ai, Marília, mas e se eu for fazer mais comprida? Gente, é só aumentar aqui a largura na hora de vocês fazerem lá, que a gente fez acho que é com 27, né? Vai fazer com 30, 32, 35 e vai dobrar e vai ficar maior aqui. E vai fazer o vestido? Aí faz assim a barrinha menor e aqui vai encaixar a saia, faz a saia godê, faz a saia vazê, um corte A, como vocês preferirem. Então, agora aqui, eu pego a minha frente, vou pegar a parte do elastec e vou colocar lá pra costa, e a minha frente eu vou trazer aqui e vou distribuir aqui, e vou encaixar na minha peça aqui, ó, que a frente vai dar certinho aqui, ó, certo? E a parte da costa eu vou ter que esticar um pouquinho o elastec pra encaixar. Vocês vão me acompanhar a fazer aqui agora. Aqui. Encaixa bem aqui na lateral. Olha só aqui a frente, ó. Aqui, certinho. E vou fazendo uma costurinha larguinha aqui, de mais ou menos 1 centímetro, pra segurar todas as partes bem certinho, ó. E não escapar nada e não ficar nada fora do lugar. E aqui, encaixo bem a lateral com a lateral. Costura da lateral aqui, ó, da lateral da barra com a lateral da minha parte de cima do busto. E olha aqui a minha parte da costa e meu elastec, ó, aqui tá a costa, aqui tá o elastec, ó. Então, eu puxo o elastec aqui e estico ele assim. Lembrando sempre de deixar o ponto da reta bem reguladinho, sem tá rebentando, sem tá correndo. Olha só, barrinha de elastec presa aqui. Dou uma amassadinha assim com o elastec e já volta pro lugar, ó. Então, agora a gente vai lá na over fazer uma limpeza aqui e a nossa blusa tá pronta. Certo? Até vou virar aqui, ó, e depois eu vou só fazer a limpeza e já vou mostrar pra vocês no corpo. Olha só, que linda! Que agora só a limpeza ali e mais nada. Olha aqui, gente, prontinha a nossa blusa, ó. Até aqui na viscose, ó, ficou um pouquinho mais enrugadinho do que lá naquele crepe lá, que é viscose com poliéster, né? Então, é um crepe. Mas olha isso aqui, que graça de blusinha. Fofa, né? E fora o conforto aqui, olha só, né? Então, eu vou passar a limpezinha de over, vou passar o ferro nela e já mostro no corpo. Aqui, pessoal, nossa blusa estampada, linda, transpassada, com segurança no transpasse. Ali, durante o vídeo, dei todas as dicas para vocês de como vocês aumentar o transpasse, aumentar o comprimento, usar esse busto para outras peças, como cavar mais aqui, como fazer tamanhos maiores. Cores, cores e cores, pra vocês verem que fica linda de qualquer forma, certo? Então, aqui, olhem só como ela ficou linda. A parte tem essa margem aqui de vestibilidade por causa do lastex aqui, ó, que deixa ela bem acinturadinha em todos os tamanhos. Então, ele puxa lá e laceia pra, no caso, se for um tamanho maior, que for querer usar essa blusinha, ó, ela vai servir perfeitamente pra quem tem um número de busto maior e pra quem tem mais corpo aqui do que eu. Certo? Então, muito obrigada aí pra quem me acompanhou até aqui nesse vídeo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e dá o like pra me acompanhar aí nos próximos vídeos que virão. E até o próximo.